Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre o nosso turismo regional, e vamos receber da nossa querida vizinha Carlos Barbosa, a Ide Salve, que é turismóloga e ela monta roteiros personalizados para turistas que visitam a nossa região. Mas a gente já vai saber tudo do trabalho dela e da formação dela. Olá, Ide, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo até Farroupilha. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite, Aline. Obrigada mesmo também por indicar o meu trabalho. Fico muito feliz em estar presente no programa. Então, eu queria que falasse da tua formação, da tua história, né, da tua trajetória no turismo e também de como o turismo entrou na tua vida, ou como você entrou no turismo, como que isso aconteceu. Então, como a Aline acabou de falar, né, meu nome é Ide Salve, eu trabalho com roteiros personalizados aqui na Serra Gaúcha. Já fazem 2 anos que eu trabalho com os roteiros personalizados, mas eu sou turismóloga de formação já fazem 9 anos. E desde o princípio, assim, quando eu saí da escola, digamos, do ensino médio, eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com o turismo. Eu sempre pensava que turismo era viajar. Então foi aí o meu primeiro estalo, assim. Daí eu pensei, não, vou fazer turismo porque com turismo eu vou viajar. Não é exatamente isso que faz um turismólogo, enfim, não é só isso, mas foi isso que me fez chamar a atenção para o curso, sabe? Então, logo em seguida já prestei vestibular. Fiz o bacharelado em turismo pela UX de Caxias do Sul. Então, o turismólogo, ele é o curso de turismo é um curso superior. Isso, é um curso superior. Eu fiz pela UX, né? Universidade de Caxias do Sul. Aí faço todo um bacharelado, enfim. E aí eu me formei. E logo depois já comecei a trabalhar, então eu trabalhei na área da hotelaria, trabalhei um tempo com hotel, depois trabalhei em agências de viagem, trabalhei no poder público e em 2020, então, eu decidi trabalhar com os roteiros personalizados, que era um desejo que já vinha há muito tempo, mas sempre ficava em segundo plano. Aí em 2020 eu falei, não, agora é a hora, eu vou trabalhar com isso e a partir disso estou trabalhando com os roteiros. E nessas tuas experiências, né, na hotelaria, no poder público, tem alguma experiência mais marcante? Algum hotel que te chamou a atenção? Como é que foi essa tua trajetória? Então, eu trabalhei um tempo num hotel ali no Vale dos Vinhedos, né? Então foi uma experiência bem legal, tipo, era uma área que eu não tinha conhecimento, porque eu saí de um trabalho que eu era recepcionista de um jornal, bem no momento que eu comecei a fazer minha faculdade, e aí comecei a trabalhar no ramo da hotelaria. Então, foi bacana, foi uma experiência legal pra mim, crescimento pessoal. Eu digo que ele deixou uma marca muito grande no meu currículo, porque ele abriu muitas portas pra mim, e a partir disso, então, como eu falei, saí do hotel, fui pra uma agência, e no poder público, eu digo que a minha marca maior quando eu trabalhei no turismo é que dentro do meu trabalho ali na prefeitura, a gente conseguiu abrir um roteiro no município, né? Lá em Carlos Barbosa, a gente desenvolveu um roteiro de turismo, então eu fiquei muito feliz porque eu digo que é o meu filho, sabe? Eu consegui contribuir para o município, a gente não tinha um roteiro ainda estruturado dentro do município e a gente conseguiu estruturar, então eu fiquei bem feliz porque eu digo que é o meu filho, né? A gente deixou uma marca muito grande lá, então fiquei bem feliz. Porque eu acho que Carlos Barbosa, ela tem uma semelhança com Farroupilha, né? Que ela é muito industrial, ela é muito conhecida pela questão de muitas possibilidades de emprego, de indústria, e a parte do turismo, ela não que ficou de lado, mas às vezes a gente ficou na sombra de Bento, até de Garibaldi, enfim, né? Essa questão, consegue, né, que tem essa semelhança. A gente consegue perceber muito, assim, que Carlos Barbosa, o turismo é o que respinga, digamos assim, entre aspas. Então é Gramado, Canela, Bento Gonçalves, e depois Garibaldi, e depois vem Carlos Barbosa. Então a gente consegue perceber que nós estamos assim, já mudou muito, né? Mas assim, ainda falta muito para evoluir. É muito parecido com aqui, né? Eu brinco que muitas vezes a gente encontra, né? Enfim, tá viajando, tá em outra cidade, é de onde? De Farroupilha, que aposto que acontece com Carlos Barbosa. Já passei por lá. Já passei por lá, né? Então, acho que é um desafio também do poder público, enfim, das agências, fazer com que esse turista pare, né? Porque o que acontece lá? As pessoas, a gente recebe muito turista em função da Maria Fumaça, né? E do Varejo da Tramontina, mas eles respingam ali, sabe? Dificilmente o turista fica um dia na cidade, conhece o que tem nos arredores, Maria Fumaça, Varejo da Tramontina, 1 ou 2 itens ao redor ali, alguns empreendimentos e retorno. Que é muito semelhante com aqui, que tem muito Caravaggio, né? Esse turismo religioso, que mesmo só visita o santuário e sai. Exato. E o turismo de compras, que aqui em Farroupilha também é muito Eles forte. acabam não
explorando o que a cidade tem a oferecer. Então, justamente quando a gente criou esse roteiro lá, foi justamente para que as pessoas conhecessem o que tem no interior. Fala então um pouquinho desse roteiro, né? Até para quem está nos assistindo. Tá, o roteiro, então, agora tem outros também, mas enfim, eu estou falando em específico do Marcas do Tempo, né? Que ele é um roteiro que abrange ali o centro da cidade, então a Igreja Matriz, o Parque da Estação, a Casa do Artesanato, conta um pouco da história ali do município, e depois ele vai pro interior, então vai num restaurante onde tem o passeio de carretão, que tem a comida da avó e tal. Qual que é o restaurante? É o Nono Otávio. Ah, eu já conheço. Isso, é bem legal, daí faz o café colonial ali, agora o almoço, enfim, né? Faz o passeio de carretão, depois eles conhecem uma cabanha, que é de cavalos, tem toda a questão da tradição do gaúcho, tá? É bem interessante. E aí o último empreendimento é uma destilaria, que aí você vai provar os produtos direto da bica, assim, sabe, na parede. É bem legal, bem interessante. E tem também o Recanto Bergamasco, que é um outro roteiro também que também já tá há um tempo no município, que também aí é mais o interior, né? Mais o interior do município, que tem igreja, tem a oficina do capelete, é bem legal, assim, também são dois roteiros diferentes, né? Um pega a área urbana e o rural, e a outra, então, só a parte rural do município. Bem interessante também. E a grande dica, né, para quem está nos assistindo é que normalmente essas cidades que não têm essa história tão ligada ao turismo, que é Farroupilha, que é Carlos Barbosa, como exemplo, é que os preços são muito atrativos. O Nono Otávio, que é um lugar muito legal, assim, eu não vou lembrar o valor do almoço, mas eu lembro que o passeio de carretão, agora eu não sei, mas faz alguns meses que eu fui, era R$5. É bem simbólico, né? Então, assim, a gente que já visitou Gramado, que já visitou outros lugares da região, a gente sabe que os preços são bem maiores. Então, já fica a dica aí pra fazer esses roteiros mais singulares. Exatamente, né? É um diferencial, é fugir um pouco do tradicional, né? Porque a gente, quando fala de Serra Gaúcha, sempre lembra de Gramado e Canela. Não está errado. Mas a gente tem outras cidades também que oferecem coisas tão legais quanto e não são tão valorizadas, né? E como turista também essa questão do valor, né? Então, buscando opções alternativas, o dinheiro da gente, que é tão batalhado, acaba que tem um valor maior, né? Exatamente. São valores que são, eu digo, simbólicos, assim, sabe? Porque até eu lembro na época de estruturação do roteiro, eu pensei, gente, é muito barato o valor que está sendo cobrado. Porque, claro, é o início e tal. Só que perto de muitos que oferecem menos coisas, eles estão muito abaixo, sabe? Sim. Então, é isso aí. Eu acho que tem muito para explorar em cada município. E é bem como tu falou, a questão do valor, realmente, eles ficam bem atrás, né? E oferecem bastante coisa, até mais, muitas vezes, por um valor menos valor agregado, digamos, financeiramente falando, né? E você falando, né, da questão do profissional, né, do turismólogo, a gente como turista, como viajante, como consumidor do turismo, muitas vezes a gente não tem a real noção, assim, de quanto trabalho está envolvido para que um destino, para que um roteiro, para que um empreendimento, ele esteja bom. O que é o bom, né, estruturado? Ele está sinalizado, ele está limpo, ele está com bom atendimento, ele está com um cardápio, ele está com, enfim, atrações, e tudo isso demanda muito tempo e muito trabalho, que a gente precisa valorizar isso também, né? Sim, eu lembro até na época que começou sendo estruturado esses roteiros, o pessoal, eu falo por mim, né? Então a gente teve que pensar quais os empreendimentos que estariam no roteiro, quem estaria disposto a fazer parte do roteiro, porque às vezes a pessoa tem lá uma casa, um empreendimento legal, mas ela não quer estar. Não quer fazer parte porque tem que trabalhar final de semana, porque tem que receber o turista, porque tem que adaptar. Então tem tudo isso também. Então aí depois que a gente estruturou o roteiro, as famílias estiveram querendo participar, aí começa toda a função de aulas, de como receber o turista, de o que precisa melhorar, de como nós vamos adaptar, toda a questão. Então foram 2 anos para conseguir estruturar um roteiro, sabe? Sim. Melhorar o banheiro, melhorar a parte pro cadeirante lá para poder receber, melhorar a divulgação, porque depois tudo pronto, ainda as pessoas precisam saber que ele existe, né? Como que vai ser o logo, por que vai ser esse nome, sabe? Qual é a história que cada família quer contar, quer passar. Então, assim, é um longo trabalho. E a logística, né? A gente tem um problema aqui em Farroupilha, que a cidade territorialmente é grande. Farroupilha é maior que Bento Gonçalves em território.
Então, assim, às vezes tem uma atração num lado, outra em outro, Isso, e aí tem toda logística, essa questão, né? Com certeza. Qual vai ser o primeiro empreendimento? Sai daqui, vai pra onde, sabe? Então, assim, é tudo isso, é trabalhoso, é desgastante muitas vezes, mas com certeza compensa, sabe? Compensa. Então, sim, eu acho que tem que valorizar o pequeno empreendedor, aquela família menor, sabe, familiar, assim, que tá disposta. Eu lembro até que tinha uma senhora que ela não queria participar de jeito nenhum. Hoje é a que mais se dedica, é a que mais adapta, é a que mais cria, é a que mais recebe. Então, assim, eles vão ganhando gosto, sabe? Sim. E como tu mesmo falou, Aline, realmente, Carlos Barbosa é uma cidade bem industrial. Então, as pessoas ainda têm aquela visão de que eu não preciso do turismo, sabe? É muito isso, assim. Ou então, às vezes, precisa, o comércio vai trabalhar até mais tarde. Eles já não gostam tanto, muitas vezes, porque eles não dependem só disso, entendeu? Sim. A gente vê que Gramado vive do turismo. É diferente. É outra visão, né? Sabe que eu tive a honra de receber aqui o seu Tarcísio Miquelon, né? Que é, enfim, Sim. A referência no turismo. E ele me falou uma frase que várias vezes até eu repeti aqui. Que Farroupilha, a gente já teve uma experiência de que grandes empresas resolveram ir embora daqui. E ficou desemprego e ficou sequelas bem doloridas. E o turismo, claro, ele precisa ser fomentado, ele precisa ser investido, mas ninguém tira o turismo de uma cidade, né? E isso me marcou bastante, né? Porque assim, imagina se hoje, penso que não, né? Tramontina saiu de Barbosa. Né? Como aqui a Grendene, boa parte saiu. Então, assim, é muito importante investir no turismo também, né? É importante, sim. E eu acho que as pessoas da comunidade precisam abraçar isso também, sabe? Sim. Porque muitas vezes eles não abraçam. Sim. E muitas vezes eles abraçam. Então eu acho que isso, eu vejo que muito Garibaldi tem isso, né? As pessoas abraçam o turismo, eu tenho essa visão. Pode ser que eu esteja errada, mas eu tenho essa visão. Gramado abraça, Canela abraça, sabe? Então talvez pra nós falta um pouco isso, né? Sim. Da pessoa do município querer abraçar o evento, apoiar, divulgar, sabe? E não só criticar muitas vezes, né? Que é o que acontece. Mas, enfim, abraçar, sabe? É da tua cidade. Porque, cara, isso faz movimentar o comércio, sabe? É uma cadeia, né? Então, cada um ajuda o outro e isso movimenta, faz gerar mais emprego, enfim. Eu acho bem importante isso, sabe? E falando da formação, né, eu queria que tu diferenciasse a questão do turismólogo com o guia de turismo, que são ambas funções importantes, né, profissões importantes, mas elas têm as suas diferenças. Isso, então assim, são duas formações diferentes, como tu falou, né, eu sou turismóloga, mas eu não posso guiar, né, então o guia de turismo, ele faz o guiamento dos passeios, e o turismólogo, então, ele tem uma área muito grande de abrangência, né, então ele pode trabalhar na área da hotelaria, agência de viagens, em cruzeiros, em eventos, no poder público, e muitas vezes ele é responsável por assinar projetos de roteiros turísticos dentro do município, que foi o que aconteceu comigo. Não fui eu que assinei, porque eu não era turismóloga, né? Mas, enfim, a gente tem o turismólogo tem esse poder de assinar os projetos de um determinado roteiro dentro do município. E o guia, então, é diferente. Ele faz um curso de guia, acho que é 2 ou 3 anos a formação, e aí ele faz a condução de grupos em viagens. Então, são coisas diferentes, né? O turismólogo, ele é mais técnico, né? E o guia, então, ele é mais essa coisa de acompanhar o turista, enfim, nas viagens, tá mais... Exatamente. Tá mais no local Exatamente. mesmo. E então, agora eu queria que falasse do teu trabalho, né? Especificamente como funciona, como as pessoas te procuram, tudo isso. Então, através do Instagram, né, geralmente, indicação, assim, e como que funcionam os roteiros personalizados, tá? Então, o cliente vai entrar em contato comigo, eu vou fazer uma pesquisa com ele do que ele gostaria de conhecer na região, quanto tempo ele vai ficar por aqui, o que ele mais gosta de fazer, se ele já conhece a nossa região, enfim, faço um questionário, em cima disso eu estruturo o roteiro, depois eu mando pra ele, né? Então, eu vou verificar a questão de vinícolas, hospedagens, restaurantes, atrativos, no geral, né? E aí eu passo pra ele me dá o feedback do que ele gostou, do que ele não gostou, e em cima disso, então, eu faço toda a estrutura do roteiro. Logística, reservo o hotel, faço a reserva dos restaurantes, almoço, jantar, vinícolas, a compra dos ingressos, tudo. Eu faço todo o roteiro estruturado, entrego pra ele direitinho, assim, ele só precisa arrumar as malas
e seguir o cronograma lá e nos horários agendados tá no lugar. Porque a nossa região, a logística não é muito fácil, assim. Exatamente. A gente não tem essa noção, porque assim, um dia a gente vai num lado, outro dia vai no outro, se não der certo, volta outro dia. Se estiver fechado, tudo bem, a gente mora aqui perto mesmo. Exatamente. Mas quem está vindo de fora não é tão simples assim. Por isso que quando o turista vem, né, o meu cliente chega até mim, eu já verifico de onde ele veio, né, se ele já conhece a nossa região, o que ele tem interesse em conhecer, e aí sim eu faço toda a logística. Olha, eu vou estar hospedado em Caxias do Sul, mas eu gostaria de conhecer muitas vinícolas, então eu acho que você deveria ficar hospedado em Bento Gonçalves, sabe? Eu tento fazer todo esse suporte para que ele não tenha toda essa logística de ir e voltar, transtorno, eu digo, né? Então é isso, eu faço toda a logística do cliente, eu faço as reservas, eu deixo o roteiro todo estruturado conforme ele quer, sabe? Ah, eu não gosto de vinícolas, não tem problema, aí, gente. tem alguém que acompanha ele ou eles... É autoguiado. Claro que sim, Ide, eu gostaria que tivesse um guia comigo. Não tem problema, a gente inclui o guia, sabe? Motorista, tudo. Geralmente aluga carro. Eu gostaria de ter... Hoje eu vou passar o dia em vinícolas, eu gostaria de ter um motorista comigo. Não tem problema, a gente aluga o carro, o motorista, o guia. É tudo conforme o cliente quer. Então é bem personalizado mesmo. Eu gostaria de fazer almoço e jantar todos os dias. Almoço e jantar todos os dias. Eu só quero um jantar. Almoço livre, faz o jantar. Aí eu tento indicar pra ele, olha, eu gosto mais desse lugar, gosto mais desse, pra deixar ele livre, sabe? E o que o... Não deixar engessado, quero dizer, sabe? E o que o turista quer investir também conta na montagem do roteiro. Conta, com certeza. Porque assim, eu não vou dizer pra ele assim, quanto tu quer gastar, né? Sim. Mas assim, ele vai me dizer, eu vou dizer, tem uma média de valor. Aí ele vai dizer, eu não tenho. Tanto faz. Sim. Então, o céu é o limite. O céu é o limite. Ok, então vamos estruturar as vinícolas que tu mais gosta, que tu já ouviu falar, que tem os melhores experiências. Eu queria gastar mais em vinícolas e menos em restaurante. Não tem problema, a gente sempre vai estruturar conforme o desejo do cliente, né? Isso eu acho bem importante até, sabe? Porque às vezes a pessoa acha, eu não tenho como ir passar 10 dias ou 5 dias, 3 dias em Gramado porque eu acho muito caro. Não, dá pra fazer. Sim. Sabe? É tranquilo, a gente consegue estruturar dentro do orçamento, sabe? É bem tranquilo. Dá pra adequar direitinho. Isso, a gente vai adequando. E qual é o perfil de cliente que mais te busca? São famílias? São casais? São casais. O meu perfil que chega até mim são casais. Assim, de todos os roteiros que eu fechei até hoje, são casais. E de todos os lugares, assim, da Bahia, já fechei do Distrito Federal, já fechei de Minas, já fechei de São Paulo. Então, assim, aleatório, de qualquer lugar do Brasil, sabe? Então, e geralmente casais. Eu não... Família com crianças não chegam até mim até então. Não que seria impossível, né? Sim. Mas sempre casais, assim. Acho que pelo perfil do meu Instagram também, sabe? Acho que eu atinjo mais esse público, sim. E no turista, né? No consumidor de turismo, tanto daqui quanto esses que vêm de fora, você percebeu, assim, ou tem percebido alguma mudança antes da pandemia, depois, né? Depois, não sei quando é o depois, se ainda a gente está ou não está, mas enfim, o que teve alguma mudança de procura ou de perfil? Sim, eu percebo que pós-pandemia, que nem tu disse, não sei se já estamos pós, mas enfim, isso, né? As pessoas buscam mais aquele ambiente intimista, sabe? Saíram dos grandes hotéis, não que não tenha essa procura, mas eu percebo que saíram dos grandes hotéis para aquela pousada mais intimista, dos grandes restaurantes para aquele que é menor, das vinícolas maiores para vinícola familiar, de lugares abertos, piquenique, sabe? Então eu vejo que teve muita mudança nessa questão, assim, de ser aquela coisa mais intimista, sabe? Então, geralmente quando eu fecho também, eu pergunto, vocês têm preferência por hotel? A gente gostaria de uma coisa mais só nós, sabe? Aquela pousada menorzinha que tem 2, 3 quartos, sabe? Aquela vinícola que atende, assim, 10 pessoas... Que é o senhor que vai receber, sabe? Então, essa coisa mais intimista, assim. E também, e a parte boa da pandemia, não sei se posso falar a parte boa, mas enfim, é que as pessoas descobriram mais a nossa região. Porque assim, eu não tinha como pegar um avião e ir pro Rio, São Paulo. Vou conhecer o que tem lá no Vale dos Vinhedos. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, exato. Então, assim, eu ouvi muito dos meus parceiros de trabalho que, sim, pessoas que moravam aqui do lado nunca tinham vindo aqui. Hoje já conhecem. E essa é a parte legal, descobriu que nós temos que foi as nossas primeiras viagens
pós-pandemia ou durante a pandemia, que era o que se conseguia fazer, exato, né? Com sabe? segurança, enfim, né? Então eu acho legal isso também, porque valoriza o que é nosso, sabe? A gente tava comentando antes que as pessoas valorizam muito o que é de longe, o que é do outro, mas o que não é nosso não é valorizado, sabe? Ou a pessoa não dá o devido valor. E eu sempre costumo falar, nossa, o Brasil é tão lindo, a nossa região é tão bonita, não perde pra nada de qualquer outro lugar do mundo, sabe? É nós que não temos esse olhar de turista, esse olhar encantador para as coisas daqui, sabe? Então, eu acho que a pandemia agregou isso, sabe? A questão dos gardens, né, é muito interessante, porque assim, até pouco, eu lembro assim que acho que foi o da Miolo, que foi o primeiro, assim, e que existe até hoje, e não faz tanto tempo assim, eu não sei nem, acho que faz o quê, uns 6, 7 anos? Eu não sei. Mas não é muito mais que Não isso. faz, e olha, hoje você vê uma infinidade. E sempre abrindo mais lugares assim. E nem por isso que abriu um do lado de muitas vezes que já tinha, os dois estão cheios. Isso mesmo. E aí até às vezes eu me pergunto assim, nossa, mas onde é que ficavam todas essas pessoas antes, né? Eu acho que elas não conheciam ou não tinham o hábito de valorizar, de ir também. E realmente muitas coisas se descobriram pós-pandemia. A questão dos gardens, né? Eu acho que tanto empreendimento tinha algo que pudesse explorar e não exploravam. Aí com essa questão do ar livre, pensaram, eu tenho esse espaço, eu posso fazer. E ficou, né? E ficou. Porque agora as pessoas podem, né, se aglomerar. E agora, ficar, com o clima aquecendo, o verão chegando aí, então acho que só tende a melhorar e ficar mesmo, né? Assim, caiu no gosto das pessoas. A gente nunca gosta que coisas ruins aconteçam, como foi a pandemia, e não foi bom que aconteceu, mas já que aconteceu, a gente sempre tem que tirar o lado bom. O lado bom. Exatamente. Né? Eu acho que para muitos empreendimentos veio a somar, assim, sabe? Então, eles se descobriram, se despertaram. E isso é legal. Porque, que nem a gente tava falando, tem tanto lugar legal que tava escondido, sabe? E despertou. E nós temos o privilégio de poder fazer esses roteiros, né, pra nossa região. Não, a gente não precisa nem gastar em hotelaria, né? Porque a gente pode ter esse privilégio, né, de voltar pra nossa casa, Exato. né? Uma dica que eu já dei, enfim, e que eu gosto de fazer, é que muitos hotéis, eles oferecem a experiência do brunch ou do café da manhã. Por exemplo, lá tem a Pousada Cantelli, que eu gosto bastante. Às vezes nós vamos lá só pra tomar o café da manhã, que pode ser pago fora da diária, né? Não tem essa de estar então, hospedado. Assim, temos esse a Cantelli, a gente foi uns dias atrás e ela me surpreendeu muito, assim. Eu já vinha com essa ânsia de conhecer a pousada, e aí a gente foi lá conhecer e tal, e ela me encantou, porque quando eu falo em singularidade, que às vezes eu digo das pousadas singulares, os lugares singulares, é isso, sabe? Que te encanta no detalhe, sabe? A gente chegou lá, um capricho, é pelo nome o tempo todo. A gente pediu um jantar, veio com uma mensagem, a gente chega no quarto, tem uma mensagem, o cheiro é diferente, sabe? Tem um aroma especial, o café da manhã, o atendimento, então... Essa parte da singularidade que quando eu falo, que eu gosto de divulgar, é aquele detalhe, sabe? Ou aquela pousada que tem uma vista que não é qualquer lugar que tu vai encontrar, o cheiro do ambiente, o café da manhã que vem dentro de um lugar especial, sabe? Servido de uma forma diferente. E aproveitando já o gancho, né, falar um pouquinho de criação de conteúdo, né, que eu te acompanho nas redes sociais e você produz muito conteúdo de qualidade, né, mas hoje muita gente está produzindo conteúdo e muito conteúdo ele vem em forma, não só no turismo, mas em todas as áreas, ele vem em forma de uma parceria paga, enfim, de uma troca, né? Como avaliar e como produzir um bom conteúdo para que realmente a experiência de quem está consumindo esse conteúdo ela seja uma experiência boa? Então, Aline, eu sempre busco ter coerência nas minhas postagens. Dificilmente eu divulgo algum lugar que eu ainda não conheço, tá? Então, eu procuro conhecer o lugar para depois sim, então, fazer essa troca de conteúdo, essa troca de parceria. Quando eu não conheço, geralmente acontece com pousadas, né? Quando eu não conheço, o que eu faço? Eu busco pesquisar as opiniões dos clientes na internet, né? Dou uma pesquisada, vejo qual é a avaliação e também se tem alguma pessoa que já foi e que eu conheça, peço o feedback dela. Não vai ser aleatório, assim, do nada eu vou querer conhecer essa pousada, eu fui e já vou lá fazer um feedback dela. Não, sabe? Então eu sempre tento ter coerência, porque eu sempre digo que eu trabalho com o sonho das pessoas, né? Então quando a pessoa me contrata para um roteiro,
e eu entendo o que ela quer, eu não posso colocar qualquer tipo de coisa lá, porque eu sei que ela vai se frustrar. Então eu sempre busco colocar nos meus roteiros, divulgar as minhas experiências. Como eu falei, são minhas, né? Então, daqui a pouco eu gostei, mas a Aline não gostou tanto, mas a minha experiência foi boa. Então, assim, eu sempre tenho essa coerência, sabe? De buscar parceiros, empreendimentos que eu já conheço, que eu gosto, que eu acho que vale a pena ser conhecido, sabe? E vale a pena divulgar. E quando eu não conheço, eu busco informações. Vou na internet, olho os feedbacks, vou no site do empreendimento, enfim, falo com pessoas que eu já conheço, que tenham ido. Sempre tem uma coerência, assim, nunca é aleatório, sabe? Eu busco muito isso, sabe? Então já fica a dica pra quem tá nos assistindo que não busca mais de uma fonte, né? Exatamente. Que hoje tem vários sites, você coloca lá a opinião de clientes da pousada tal, vai ter no próprio site do empreendimento, tem, sabe? As avaliações, então eu acho bem importante. E como eu falei, eu sempre busco coerência nas coisas que eu posto. Eu não vou divulgar um empreendimento que eu não gostei, que eu não voltaria. Lá no Instagram não vai ver isso, sabe? E eu também não vou colocar nos meus roteiros. Que é muito interessante isso, porque às vezes, para um hóspede ou para um cliente de um restaurante, é só mais um hóspede ou é só mais um prato a ser servido. Mas para quem está indo ali, às vezes é o sonho de muito tempo que está ali sendo gerado, sendo planejado, né? Então, exatamente. Isso. Eu lembro que eu atendi uma cliente da Bahia, que ela estava de aniversário e ela ia estar em Gramado. E ela queria ir naquele tal lugar, né? E aí eu falei, nossa, realmente, esse aqui... Aí ela foi e tal, eu não conhecia. Então o que eu fiz? Eu entrei em contato com um morador de Gramado que eu conheço, ele me explicou do restaurante. Então, assim, deu um feedback super positivo. Todo mundo que eu lia dos comentários lá no site falava muito bem. E realmente, ela foi, adorou. Então eu pensei, é isso, sabe? Tô no caminho certo. Sim. Tem que ter uma coerência. Uma segurança de indicar. Isso, porque se eu tivesse dito, vai e nem conheço, não busquei nenhuma informação e ela se frustra, era o aniversário dela. Sim. Entendeu? Então ela iria ser frustrada. Então eu tento buscar o máximo de coerência nas coisas que eu posto, nas coisas que eu falo e nas coisas que eu divulgo, com toda certeza. E quem conhece alguém que tá vindo pra cá ou que tá buscando um roteiro personalizado, que quer contratar teu trabalho, como é que te encontra? E com que antecedência é interessante começar a montar esse roteiro? Tá, então me encontra nas redes sociais, né, @edsalve, roteiros personalizados. Lá também na minha bio tem o link, lá cai direto no meu Instagram e no meu WhatsApp pra me chamar e a gente conversa. E o ideal é sempre assim, uma semana, 5 dias antes, porque dependendo do tamanho do roteiro, eu preciso estruturar com bastante antecedência. Então, assim, a pessoa quer fazer Maria Fumaça. É um passeio muito disputado. Eu não vou conseguir reservar Maria Fumaça de um dia pro outro, 3 ou 4 dias, entendeu? Sim. Então, o ideal é sempre, pelo menos, uma semana, 10 dias de antecedência para estruturar um roteiro legal, fazer a compra dos ingressos, reservas de vinícolas, porque muitas vezes as vinícolas também têm uma demanda muito grande, né? E aí, de um dia pro outro, não tem como fazer reserva, né? Então, eu sempre digo no mínimo 10 dias, sabe? Então, 10 dias pra estruturar um roteiro legal e pra pessoa também conseguir se organizar. Depois, se eu tiver que alterar roteiro, dá tempo, né? Toda aquela coisa, assim. E é trabalhoso, né? Sim. Então, 10 dias, assim, pelo menos. E olha, o nosso tempo voou. Nossa! E eu queria te agradecer muito. E já queria te convidar, né, pra uma próxima oportunidade a gente continuar a conversa, e foi um prazer recebê-la aqui. E te agradeço muito mesmo. Agradeço também, Aline, pela tua dedicação, por ter me chamado e tudo mais. E foi um prazer mesmo estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a todos.